Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O plenário da Câmara dos Deputados poderá votar a primeira proposta de reforma tributária elaborada por iniciativa do Legislativo. A proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, visa simplificar o sistema e estimular o crescimento econômico. E o Câmara Debate Especial da Rádio e TV Câmara trouxe o próprio autor para explicar o que pode mudar se finalmente o Congresso aprovar a tão esperada reforma. Deputado Luiz Carlos Rauli, obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é meu sempre, né? Deputado, há muitas décadas o Congresso tenta chegar a uma proposta de reforma tributária, os interesses são muito variados. O que permitiu, quer dizer, essas 7 legislaturas que o senhor está aqui, a sua experiência como secretário de Fazenda, a sua experiência como prefeito, isso ajudou a chegar a esse consenso? Hoje, nenhum partido fala contra essa proposta. Muito, ajudou muito a minha experiência, a minha vivência, né? Eu sou economista, mas foi a vivência, desde quando eu fui prefeito do meu município de Cambé, na crise econômica de 81, 2 e 3, que eu assumi com 42 indústrias quebradas e fiz um programa de recuperação destas empresas. E 4 anos depois de ser prefeito, fui alçado à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, do governo Álvaro Dias. E lá também exercitei, né, a questão, aí que comecei a trabalhar com a questão tributária mais acentuadamente e observava que o problema das empresas, eles tinham uma grande parte da complexidade tributária, da deformação na formação de preços relativos da economia. Umas empresas tinham incentivo, outras não. Uma pagava, outra não pagava. Né? Um tinha planejamento fiscal, outro não. Isso eu vi. E quando eu fui para o governo do Estado do Paraná, antes de ser deputado, 87 e 90, uma experiência extraordinária com a industrialização do Estado, lidando com o ICMS, com o imposto, já era muito complexo e muito ruim, concorrência predatória, né? Uma série de problemas. E aí eu vim para o Congresso Nacional em 91, há 28 anos atrás. Então eu posso dizer que eu tenho mais de 35 anos de vivência com a preparação acadêmica, centenas, milhares de cursos, debates, né, que fizemos desses anos todos. E nos últimos anos, como relator desta proposta, andei pelo país todo, 23 estados, 162 palestras, mais de 500 reuniões técnicas de trabalho. E antes disso, eu participei de todos os grandes eventos que mexeram com o sistema tributário. Na Constituinte, de 87 e 88, eu era secretário da Fazenda do Paraná. Depois, na reforma constitucional do Mussa Demes e do Germano Rigoto, já era deputado. Depois, do Virgílio Guimarães, no Lula, né? Que virou a emenda 42, depois da do Sandro Mabel. E, finalmente, esta, que eu sou relator há 2 anos, fui relator da Lei Candir, fui relator do Super Simples, da Lei de SA, né? E todos os refis, trabalhei todos os refis nesses últimos 28 anos. Isso me deu uma vasta experiência que acabei transformando numa discussão com todos os congressistas, com todas as atividades econômicas, empresários, trabalhadores, profissionais liberais, universidades, auditores municipais, estaduais, federais e os governos municipais, estaduais e federais. Então, hoje, essa proposta que nós temos apresentada e aprovada pela Comissão Especial por unanimidade, ela pertence aos 513 deputados e 81 senadores. Deputado, a primeira queixa, quando a gente fala em tributos, é que o Brasil tem uma carga tributária muito alta e, como o senhor falou, uma complexidade que torna o custo para qualquer empresa uma coisa muito difícil de administrar. O que muda? Muda tudo. A carga, ela aparentemente é alta, mas quando você arrecada não é, porque ela dá 33% do PIB, 1/3 do PIB. Só que para arrecadar esse 1/3 do PIB, 33%, ela tem carga de quase 50%. Aí que entram os problemas do atual sistema tributário brasileiro, que são
extremamente complexo, a base tributária do consumo extremamente, né, complexa, com 9 grandes tributos, e que tem, assim, o que ela tem de ruim o sistema tributário? Primeiro, o sistema é regressivo. Como tributa muito o consumo, as empresas, vai para o preço, quem ganha menos paga mais. Um trabalhador de 2 salários mínimos, segundo o IPEA, tem uma carga tributária direta e indireta de 53,9%. Em R$1.000, ele tem R$539 de imposto. Quem ganha acima de 30 salários, somente 29%. Já começa com a injustiça. Segundo ponto é a complexidade, a burocracia. O Banco Mundial levantou 2.000 e tantas horas, né, de burocracia, 60 bilhões por ano custa para pagar os impostos no Brasil. Terceiro, a guerra fiscal entre os estados, entre os municípios e a renúncia fiscal federal, que numa arrecadação nacional de 2 trilhões e 200 por ano, tem 500 bilhões de renúncia. 500, chama de gordura trans. Sonegação, 500 bilhões de sonegação. Contencioso tributário, municipal, estadual e federal, tanto na Justiça Federal e Estadual quanto nos conselhos de contribuinte, 2 trilhões, 1/3 do PIB está sob júdice. Dívida ativa, 3 trilhões. E com isso é o baixo crescimento, baixos salários, desemprego, né? Recessão após recessão. Só nos últimos 37 anos tivemos 3 grandes recessões econômicas, a do Figueiredo, a do Collor e da Dilma. Então nós estamos sempre, né, em crise. Tanto que a recessão da Dilma, que foi 2014, 15, 16, não acabou até agora. Deputado, quando a gente fala em reforma tributária, a gente sempre fala é preciso uma reforma tributária, é preciso... Para a gente, que é gente comum, que consequência que pode haver uma mudança em todos esses problemas que o senhor apontou aí? Bom, de novo agora o Banco Mundial recentemente expediu um diagnóstico chamado Doing Business, que é como que são medidas as economias mundiais, ambiente de negócio. Em 190 países, o Brasil ficou em 109º no ranking de 190. Só que no quesito questão tributária, 184 em 190. Então, coloca o Brasil entre os piores sistemas tributários do mundo. Então o diagnóstico é este. O que pode fazer um modelo tributário que nós elaboramos com base em todo esse diagnóstico negativo? Primeiro, temos que diminuir o custo de produção das empresas, né? Que é muito elevado. O Brasil não consegue competir, uma indústria e a produção brasileira, com nenhum país vizinho, Paraguai, muito menos China, pior ainda. O nosso modelo vai dar competitividade, primeiro, entre as empresas brasileiras, porque uma tem incentivo fiscal, outra não tem. Uma sonega, outra não sonega. Uma faz planejamento fiscal, outra não faz. Um declara que vai pagar, depois não paga. Um vai para o judiciário. Então, você tem N situações que criam diferentes formas de formação de preço das empresas. Entendeu? Quando eu falo a carga tributária líquida arrecadada é 33, mas você tem quase 50 de carga tributária, é exatamente aí que nós vamos mexer, tirar essas gorduras, 10, 12 pontos do PIB ou mais, que tem de tributação excessiva no Brasil. Com isso, os preços vão diminuir, que essa é a ideia, diminuir o custo da folha, custo de produção das empresas, isonomia, né, dar tratamento iguais a todas as empresas do país, claro, protegendo os pequenininhos, a microempresa, aumentar o poder aquisitivo das famílias de baixa renda, diminuir a tributação sobre eles. Com isso, as empresas melhores vão gerar mais empregos, mais salários e vai melhorar a renda dos trabalhadores e a arrecadação também. Vai criar um círculo virtuoso, esse modelo tributário que eu vou explanar para você em seguida. Então, o seu projeto fala em extinguir 9 tributos. Eu queria saber quais são esses e o que fica no lugar. Como é que é esse desenho que o senhor fez? Bom, qualquer sistema tributário em qualquer país do mundo tem 3 bases tributárias conhecidas universais. O patrimônio, que são as propriedades, que tem no Brasil e no mundo 5 bases. A propriedade urbana, propriedade rural, veículos, transmissão causa-mortes, doação e herança e transmissão inter-vivos. São 5 tributos. E no Brasil e no mundo tem o Grandes Fortuna, que nunca foi
regulamentado. Então, esses 5 tributos respondem por 4,4% da arrecadação nacional 100. A segunda base tributária é a renda e proventos de qualquer natureza. No Brasil tem 2 tributos, imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que deveria ser um só, como em todos os países do mundo. Então, nós vamos fundir esses 2 tributos e esse imposto de renda dá 20,7% da arrecadação nacional. Terceiro, a base consumo, que tem ISS municipal, ICMS estadual, IPI, PIS, COFINS, CID, salário, educação, IOF, PASEP. 9 tributos na base consumo e um caos, quando deveria ter um tributo, que é o imposto de valor agregado, modelo europeu e canadense, débito e crédito, cobrança destino, a nossa cobrança é de origem, tem guerra interestadual, porque um estado cobra do outro, a alíquota no Brasil é por dentro, tem que ser por fora, e uma série de problemas que tem a cobrança dos impostos de consumo no Brasil. Um imposto é municipal, outro é federal e outros tantos são federais. Tem que unificar tudo isso numa única incidência. A base de consumo no Brasil dá 54,4% da arrecadação. E mais a previdência, empregado e empregador, na folha, que representa 20,3% da arrecadação. Previdência do empregado é tipo renda, que tira do salário dele. Previdência do empregador é tipo consumo, porque é a empresa que paga e vai para o preço também. Então, esse sistema tributário brasileiro, primeiro, os tributos são muito maiores em número, em quantidade, que qualquer outro país do mundo. Segundo, as cargas tributárias na propriedade, renda e consumo estão muito diferentes do resto do mundo. Para você ter uma ideia, o consumo no Brasil arrecada 54,4%, nos Estados Unidos só 18% vem do consumo. A renda nos Estados Unidos é 45%, aqui é 20,7%. Tá para entender? Quanto mais se tributa a renda, menor a tributação no consumo, vai menos para o preço, consequentemente, os que ganham menos pagam menos. É a tal da progressividade contra a regressividade do sistema de hoje. Então, a nossa proposta é simplificar o sistema no número de tributos e depois outras grandes conquistas. O segundo coração é a tecnologia. O novo IVA brasileiro vai ser cobrado eletronicamente no ato da transação, da compra, da venda da mercadoria, do bem e do serviço, conforme o modelo do empresário Miguel Aburrabi, que é como cada empresa terá uma conta bancária e na própria conta bancária, o débito e crédito da compra e venda da mercadoria, do bem e serviço, o imposto na hora da transação já fica retido. Exemplo, quando chegar no mercado, você fez a tua compra ou na farmácia, você passou o cartão, o dinheiro do imposto já fica retido, ele não fica mais na mão da empresa. Isso é um ganho extraordinário que acaba com a sonegação do pagamento, eu declaro que vou pagar, depois não pago, não tenho dinheiro. Então, esse é um outro ganho. E o terceiro coração da proposta é diminuir a carga tributária sobre os mais pobres, passando parte dessa carga para as famílias mais ricas do Brasil, são aqueles que têm 1% da população e respondem por quase metade do PIB brasileiro. E esse tributo, o IVA, seria um tributo federal? Ele seria estadual, municipal, com lei federal, como já é hoje. O ICM é uma lei federal, né? O ISS é uma lei federal. Esse IVA vai substituir, né, o ICMS dos 27 estados e o ISS de 5.570 municípios, milhares de legislações regulamentadoras, né, milhares de decretos e de burocracia. Vai substituir também os impostos federais IPI, o PIS, o COFINS, a CID, o salário de educação e o IOF e o PASEP. Isso faz uma limpa, uma faxina simplificadora. Tecnologia para cobrança, né, que vai garantir o dinheiro e a lisura do processo, combate à sonegação, combate à corrupção, combate ao desperdício e vai fazer que com esse tributo não precisa de tantas alíquotas elevadas. Uma alíquota que representa hoje num preço 40%, ela vai cair para 20%, 25%. Então, quem ganha? O consumidor. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho, continuando com essa conversa.
Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a proposta de reforma tributária com o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputado, sempre houve uma resistência muito grande a uma reforma tributária, inclusive porque isso pode mudar drasticamente a situação de um estado, de um município, né, o status quo, né, como a gente costuma dizer. O senhor prevê aí um período mais ou menos longo para a implantação dessas mudanças. Eu queria que o senhor explicasse, por favor, esse período e como é que o senhor acha que isso pode ajudar a assimilar essas mudanças todas. Para chegar à aprovação por unanimidade na comissão especial, além de andar o país inteiro, conversar com todos os segmentos da economia brasileira e todos os setores, trabalhadores, empresários, com os congressistas. Primeira regra de ouro, não alterar a partilha. Porque todas as propostas anteriores que eu vi, participei nesses anos todos, morria no problema da partilha. Você não pode tirar dinheiro de um ente federado para passar para outro, como propunham outras propostas. Então eu resolvi isso. Os primeiros 5 anos, a partilha é a mesma da média dos últimos 3 anos. A partilha quer dizer o dinheiro? A arrecadação. Os 2 trilhões e 200 bilhões valores hoje da arrecadação nacional, que é 1/3 do PIB, o que a União tem fica, o que os estados têm fica. Somente os municípios, nós tomamos a decisão, porque é o ente mais pobre, que tem menor participação, nós vamos dar metade do IPVA, que já é dele, a outra metade é do Estado, para ele, e vamos dar o imposto de transmissão, causa morte e doação e heranças, para o município. Com isso, ele vai ter um reforço de arrecadação em valores de 2015 de 24 bilhões. Sendo que 12 bilhões vai sair do governo federal e 12 dos governos estaduais, que serão compensados, né, na partilha do IVA. Então, não haverá perda de arrecadação para nem a União, nem para os estados, e os municípios vão ter um ganho que representa mais ou menos, no atual fundo de participação deles, que é a cota parte do imposto de renda do IPI, que os municípios têm, de 1/3 a mais. Então, eles vão ter 33% a mais de ganho, proporcional ao fundo de participação. Por que isso? Porque é o município que faz tudo, ele que está no primeiro frente de trabalho para o cidadão. Como dizia Franco Montoro, doutor Ulisses, é no município que o cidadão vive, é lá que estão as propriedades rurais, as indústrias, o comércio, os bancos. Então, nós vamos reforçar isso. Então, as demais, porque o município já fica com pouco. Então, a partilha resolvido essa questão, 5 anos. Só que para implantar o sistema tem outros 5 anos, porque o sistema não vai ser implantado da noite para o dia. Primeiro vai ter 1 ano de teste do modelo de cobrança eletrônica, o modelo Abu Dhabi. Então, vai ser escolhido, né, um imposto, que deve ser o PIS/COFINS, com 1% de alíquota, para poder fazer a cobrança, para testar no final do ano, em 12 meses, quanto que vai precisar de alíquota para substituir a atual arrecadação do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP. Que se você somar esses 9 tributos e pôr a alíquota que elas têm, com certeza vai dar 50% a 60% maior do que deve ser. Por isso que eu falo, as alíquotas serão enxugadas para a real necessidade de arrecadar o mesmo que arrecada hoje com alíquotas maiores. O que vai acontecer com isso? De onde vai sair? Primeiro, da renúncia fiscal de 500 bilhões, que os estados renunciam para dar incentivo ao setor produtivo, os municípios no ISS, no ICMS, no IPI, no PIS, COFINS. Isso vai enxugar, vai diminuir preço, vai manter a mesma arrecadação. Segundo, a sonegação. Bom, lembrando que a renúncia fiscal anual é de 500 bilhões. Segundo, que a sonegação anual é de 500 bilhões também, segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional. Terceiro, o custo burocrático de 60 bilhões. Vai reduzir mais de 2/3 esse custo, vai economizar mais de 40 bilhões por ano. Quarto, você vai diminuir o contencioso em pelo menos 70% dos 2 trilhões de estoque que tem. Quinto, a elisão e a sonegação do pagamento, o planejamento tributário, vai ser eliminado praticamente todo, porque o imposto será retido no ato.
Então não haverá mais dívida ativa, né, acumulada, porque vai ficar, o imposto já fica retido. Com isto tudo, nós vamos ter uma economia de pelo menos 700, 800 bilhões por ano de impostos que são legalmente cobrados e não arrecadados. Até 1 trilhão, né? Ou até mais de 1 trilhão. Estou falando de trilhão, o PIB é 6,6 trilhões, a arrecadação, lembrando, é 2,2, que é 1/3 de 6,6 trilhões ano. Então, é tudo grandioso. A hora que você enxuga isso, né, tira todas essas gorduras trans, você tem um sistema tributário obeso, um Frankenstein tudo remontado, né, Frankenstein funcional, e um manicômio tributário, jurídico, você vai ter um sistema tributário saudável, enxuto, que não vai atrapalhar a vida das empresas, não vai atrapalhar, né, o emprego e a melhora do salário e não vai atrapalhar a arrecadação. Pelo contrário, vai criar um círculo virtuoso na economia, porque uma família de R$1.000 que economiza só tirando o imposto de comida e remédio, vai ser zero, hoje é 33%, 34%, dá um ganho de R$150 para cada R$1.000 de salário. Esse 150 vai entrar na economia novamente, criar um novo círculo virtuoso de crescimento econômico sustentado. Se o crescimento econômico previsto para o ano que vem, para os próximos anos, é 3% ao ano, que tem sido, a média dos últimos 38 anos tem sido 2,3%. Só com a reforma tributária você pode pôr mais 3%, 4%, vai para 6%, vai para 7%, crescer como os tigres asiáticos crescem, China principalmente, e como o Brasil já cresceu de 1930 a 1980, durante 50 anos o Brasil cresceu a 6,3% ao ano, o dobro do crescimento mundial, muito antes da China, da Coreia e dos tigres asiáticos. Os últimos 5 anos de implantação da reforma seriam dedicados a, que a gente fala dos primeiros 5, depois os 5... Você tem 2 5 iniciais. Primeiro, o modelo de implantação do IVA, para substituir os impostos velhos. Então ele começa com 1% de alíquota, teste, no ano seguinte ele vai para 5, 10, 15, 20, até a alíquota modal, que pode ser uma alíquota modal só ou 5 alíquotas, 2 de serviço e 3 de bens. Então, completou esse ciclo de 1 mais 5, 6. Para a partilha é outro 5. A partilha, União, Estados e Município, eles terão a mesma arrecadação em percentuais, proporcional aos últimos 3 anos. Você levanta toda a arrecadação, faz uma fração, o dinheiro, como ele vai entrar no banco a cada operação, a cada 2 dias, o Banco do Brasil vai repassar para a União, Estados e Municípios exatamente na proporção de cada um tem. Eu já fiz isso no Super Simples. Por isso que a simplicidade, ela é bem sucedida. Como eu fui o relator do Super Simples e juntei 8 tributos numa única alíquota, num único boleto, e a hora que você paga esse boleto, o dinheiro já vai para a União, Estado, Município, Imposto de Renda, Previdência, cada um vai para o seu escaninho. Esse modelo é muito mais avançado do que o Super Simples, porque ele vai ser online. Vai ser, cada 2 dias o dinheiro vai ser repassado para a União, Estados e Municípios. Então, vai dar um fluxo de caixa, vai ser bom para a empresa, que o empresário não vai pôr mais a mão no dinheiro, acaba com o ato declaratório, acaba com a burocracia, acaba com o inferno na vida do empresário, que é fiscal entra, fiscal sai. Isso acaba, porque o imposto vai ser cobrado no banco, na hora que ele comprar ou vender a mercadoria, o bem e serviço. Deputado, a gente tem no Brasil, o senhor passou rapidamente por essa questão, que é a questão da guerra fiscal. Né? Os estados, os municípios, todo mundo fica guerreando e aí o consumidor vai colocar gasolina na cidade do lado. Vira essa confusão, as empresas se deslocam pelo país em busca de uma condição tributária melhor. Isso se resolve? Sim. O nosso modelo leva 6 anos para acabar com a guerra fiscal. Ao final de 6 anos, a guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, acaba por quê? Porque acaba o tributo.
acaba com o ISS, que é a guerra fiscal entre os municípios, acaba com a guerra fiscal entre os estados, que usam o ICM como moeda, né? Quer dizer, os estados chegam a dar incentivo fiscal por ano para as suas empresas do seu estado na ordem de 200 bilhões por ano. E os municípios na ordem de 60 bilhões por ano de renúncia fiscal que repassa para as empresas na concorrência predatória que tem hoje. E a União renuncia também a tributos na ordem de 287 bilhões por ano. Isso equivale, só a parte federal, a 4% do PIB e mais ou menos 3,5% do ICMS e ISS. São 7% do PIB que vai reduzir essa renúncia fiscal em 70%, porque vai ficar a renúncia fiscal do Simples, né? Vai ficar a renúncia fiscal do imposto de renda, nossa, pessoa física, recibo médico, etc. E algumas poucas outras que serão para o consumidor, não mais para as empresas. Acaba com a guerra fiscal. Isso dá um ganho extraordinário. Com isso, o Brasil passa a ter o mesmo padrão tributário que tem os países da OCDE. E o Brasil quer entrar na OCDE, né? E para entrar na OCDE, uma das exigências é ter um sistema tributário harmônico ao deles, que é o IVA europeu, o IVA canadense, que a maioria dos países da OCDE tem, com exceção dos Estados Unidos, que eles cobram o tax e um seletivo. Nós teremos um seletivo pequenininho, um IVA grande, o imposto de renda só, e o imposto de propriedade e a tributação previdenciária, que também empregado e empregador poderá se utilizar do IVA para reduzir as alíquotas de empregado e empregador do INSS. Também tem essa característica. Outra característica que está no projeto também, para devolver para a baixa renda, através da nota fiscal eletrônica, eu coloquei um dispositivo, poderá ser feito devolução, em vez de ficar fazendo nota Brasília, nota Paulista, nota Paraná, nota Rio Grande, etc., ficar sorteando prêmios, devolve o imposto cobrado a mais das famílias que ganham 1, 2, 3, 4, 5 salários. Com isso, teremos um segundo mecanismo de diminuição da regressividade. Primeiro, tirar o imposto de comida e remédio. Segundo, devolver pela nota eletrônica fiscal, né? Se o Estado tem condição de fazer sorteio e dar prêmio para consumidores físicos cadastrados, imagine num sistema único nacional, cadastro único, nota eletrônica única, vai ter um controle excepcional e ganha-ganha. Chamamos reforma do ganha-ganha. Quem que ganha? O consumidor ganha. O trabalhador de baixa renda ganha mais. Família de classe média ganha também. As empresas ganham, tanto as grandes, pequenas e médias, porque vão gerar mais emprego, mais renda, mais riqueza e mais lucros. O Brasil ganha, porque a economia cresce. Os estados ganham. E os municípios, porque vai aumentar a arrecadação. O PIB vai aumentar e cria um círculo virtuoso na economia brasileira. Eu queria só para encerrar colocar uma questão. A desoneração fiscal é utilizada sempre como instrumento de desenvolvimento regional e também de estímulo ao emprego. No Brasil, nos últimos anos, tem sido tradicionalmente esse uso. Como é que o senhor vê essa questão? É a renúncia fiscal, né, que custa 500 bilhões, consequentemente 500 bilhões de sonegação, 2 trilhões de contencioso tributário e 3 trilhões de dívida ativa, porque na medida que, vamos pegar um exemplo bem simples, você e sua família está instalado lá no município X, fabricando bolacha há 30 anos. Aí chega lá o Raul, no município ganha o terreno, incentivo fiscal municipal, incentivo fiscal estadual, vou no BNDES e faço um financiamento subsidiado, porque o financiamento do BNDES é subsidiado, é baratinho, é menos de 10% ao ano. Eu monto uma fábrica de bolacha novinha, automatizada, eu vou quebrar a fábrica de bolacha da sua família. É isso que existe no Brasil hoje, a guerra fiscal, incentivo fiscal. Nenhum país do mundo utiliza mais há décadas o imposto para incentivar as empresas. Eles utilizam orçamento, crédito subsidiado, que o BNDES já tem, garantia de crédito para as empresas, porque é um grande problema, as empresas precisam de empréstimo, elas não têm como garantir, faz
uma cooperativa de garantia de crédito no Paraná. Nós temos 7 cooperativas de garantia de crédito para micro e pequena empresa. Então, o que você deve fazer? Ter um ambiente de negócio para abertura e fechamento de empresa, no máximo em uma semana, que esse modelo permite isto. Com isso, lembra do ranking do Banco Mundial? Que o Brasil, em 190 países, está em 109º país, em tributária 184º. Só nesse quesito vai dar mais de 50 posições, 60 posições para o Brasil. De 109 vai cair para menos de 50. O Brasil vai ser uma das expressões dos 10 piores modelos tributários do mundo, passará a ter um dos 10 melhores sistemas tributários do mundo. É isso que dá para oferecer com esse modelo tributário. Ganho econômico para todos, melhoria do ambiente de negócio, diminuição do custo de produção, diminuição do custo de contratação, diminuição dos preços via diminuição das alíquotas que são sobretaxadas por conta da guerra fiscal, da sonegação, da elisão, do contencioso, etc. Então, vai haver um ganho extraordinário, com certeza absoluta. A Câmara dos Deputados oferece ao Brasil, ao governo do Brasil, né, um modelo tributário inteligente, funcional, que é mais importante, negociado. Precisou andar o país inteiro, esse relator e toda a comissão especial. Por isso que os deputados têm nos apoiado e foi aprovado por unanimidade. Confiança, credibilidade, equipe técnica de altíssimo nível da Casa. Nós temos 6 consultores da Câmara e temos 2 consultores do meu gabinete. Inclusive, é um amigo que me presta consultoria de graça, e o apoio do Sebrae Nacional, da FGV Rio, o Instituto Atlântico de São Paulo, CECIF de São Paulo, o IPEA Nacional. Nós juntamos todo esse conhecimento, desde as ideias do Fernando Rezende e Varsano do IPEA, da Constituição de 88, a experiência do Senado, que tem lá o senador Tasso, o Serra e tantos outros que trabalham com essa matéria tributária, o Zé Roberto Afonso. Juntamos tudo isso. Eu gerenciei todo esse processo tecnicamente, porque eu sou técnico, e politicamente também, porque eu sou político. E graças a Deus, eu sempre falei foco, força e fé. Como meu filho mais novo disse há 2 anos, pai, o Luiz fala, foco, pai, foco. Minha esposa sempre ri muito, fala, foco. Porque se você perder o foco e não pôr toda a força no que você quer, você não vai a lugar nenhum. Ninguém acreditava que pudéssemos aprovar, né, no final do ano, e aprovamos. A proposta está pronta. Quem quiser agora pode ter ela como parâmetro. Tenho certeza absoluta, estou falando, um homem de 45 anos de vida pública, mais de 35 anos dedicado a essa questão econômica, tributária, financeira, orçamentária do Estado brasileiro. Eu acredito que o Estado brasileiro possa servir melhor o seu povo, com meritocracia, avaliação de desempenho, com automação, né, usando a inteligência que tem hoje na era da cibernética, que os processos sejam todos eletrônicos, com aferição, combatendo a fraude, o desperdício, a corrupção. O sistema está aí para o Brasil. Ele vai ser totalmente tecnológico e totalmente progressivo para o bem do país. Muito obrigada, deputado Raul. E Deus abençoe a todos. E abençoe o Brasil, especialmente o nosso maravilhoso povo brasileiro. Amém. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.